Mais uma vez, estamos nesse momento de reflexão da Palavra de Deus. Às vezes nós demoramos mais, não fazemos com frequência, exatamente porque se ficar muito frequente, às vezes aquilo que é importante se torna tão rotineiro que as pessoas perdem o interesse. A nossa reflexão hoje está em Mateus, no capítulo 27, versículos 45 a 46, onde nós lemos: A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esse texto aqui fala sobre o momento de maior sofrimento da morte de Cristo. Quem já viu aquele filme sobre a crucificação de Cristo, sabe, ali é um retrato real do que aconteceu, mas a realidade foi muito pior. A morte de cruz era uma morte cruel que existia ali na condenação das leis romanas, né? Muito bem, que dominava a terra ali da Palestina e da Judéia, onde Jesus viveu, né, e morreu. Então, nesse texto, nós temos duas verdades importantes a destacar aqui. Primeiro, que Cristo morreu por nós. Segundo, ele morreu como nós. Morrer por nós, ele morreu como substituto. É o que é chamado na teologia da morte vicária. Aquela morte que representa, vou simplificar aqui, a fiança. Então, o pecador pratica o seu pecado usando o ser humano, o seu livre-arbítrio, e faz as coisas erradas, transgride a lei moral, a vontade de Deus. Sente culpado, mas ele arrepende. Só que ele não pode ser perdoado e deixar a sua condenação, a sua pena impune. Deus seria injusto se perdoasse o pecador arrependido, penitente, e deixasse por isso mesmo, passasse a mão na cabeça e está tudo bem. Agora você vai, com a minha graça, ver uma nova vida. Você arrependeu. Mas as vítimas desse pecado dele, do crime, vamos supor no caso do criminoso, vão reclamar, mas que isso, né? O sujeito era bandido, fez tanto mal, praticou tanta crueldade, e ele ouviu o evangelho, arrependeu, creu, Deus perdoou, e nós, a família da vítima, né, ali, como que fica? Mas Cristo, ele morreu, então, não só como o substituto, mas aqui ele morreu também como uma morte identificatória. Ele morreu por nós, pagando o preço dos nossos pecados e da humanidade, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte dele foi para cobrir, pagar a fiança de todos os pecados, de todo pecador que arrepender, sentir, diz o pecador penitente, arrepender dos seus pecados, pedir perdão e quiser viver uma nova vida. Mas ele também morreu uma morte, como nós, identificatória. Deus poderia ter deixado que ele morresse uma morte comum, né? Com um sofrimento não tão cruel como aquele. E ele pagaria o preço da redenção. E foi ali no jardim do Getsemane, Jesus sabia do horror da morte, do sofrimento que ele ia padecer no físico e depois na alma, depois de morto. Ao experimentar alguns momentos lá no inferno, para ficar plenamente identificado como a morte do pecador. E então ele orou lá no Getsemane: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, esse sofrimento, essa dor que eu vou sofrer. Ele não estava pedindo para escapar da morte. Ele sabia que tinha que morrer pela redenção, o resgate da humanidade, do pecado, da salvação da humanidade. Mas se ele poderia ter morrido com uma espada de um soldado romano, ali pronto, morrer, ou decapitado, né? Mas isso não ia acontecer porque ele iria morrer uma morte sem sofrer danos ao corpo, né? Foi ferido, mas nenhum dos seus ossos, dos seus membros foram quebrados, vamos dizer assim. Portanto, nós temos aqui, agora, ele morre como o pecador, como nós. E ele morre com todo aquele sofrimento horroroso, cruel, na cruz.
um desespero tão grande, aquele sofrimento, aquela angústia. E chegou um momento que aquele sofrimento passou do físico para o mundo transcendental, para metafísico. Ele foi ali, ele experimentou, a sua alma experimentou num momento lá no inferno o sofrimento do pecador, ali abandonado de Deus. Aquele é o que todo pecador impenitente que não arrepende dos seus pecados, não crê em Cristo para a salvação, sente quando dá fé que morreu e está lá no inferno. E disse, olha onde eu vim parar, que eu fiz da minha vida, né? Mas Jesus, como era o Filho amado de Deus, né, que lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, no batismo, quando ele saiu das águas, o Pai disse, este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E naquele momento então, Deus, para não ser acusado que ele perdoa sem levar em conta as consequências, o mal do pecador praticado contra a sociedade, as pessoas, ele então vira as costas para Deus, para o seu Filho. E o Senhor Jesus sente como se tivesse alguns momentos, ele passou alguns momentos no inferno, sofrendo. Além do corpo de sofrimento na cruz, ele sofreu lá aquele momento de sofrimento onde o pecador vai se sentir eternamente abandonado, isolado de Deus, o Criador eterno. Então ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? E depois ele volta. E diz que depois de ele falar isso, então ele volta para a realidade do sofrimento físico e então ele entrega em tuas mãos, ó Pai, a ti entrego o meu espírito. E então ele morreu. E ali ele vai para o paraíso e passa lá 3 dias ali em estado de consciência com todos os justos que haviam morrido antes dele, salvos. E no 3º dia ele ressuscita para garantir a vida eterna. Porque se ele tivesse morrido e não ressuscitado, então ele pagaria o preço do pecado, né? Vamos dizer assim, uma pessoa vai lá e paga a fiança do criminoso, mas ele vai morrer um dia. Agora não, com Cristo é diferente. Além de ele pagar a fiança do resgate, ele garante que você nunca mais vai morrer. Porque quem crê em mim, disse ele, tem a vida eterna. E ainda que e não morrerá para sempre. Ainda que morra, ressuscitará, né? Muito bem. Aqui está, portanto, o significado desse sofrimento de Cristo. Por que ele diz, por que Deus o abandonou ali? Deus fez aquilo para mostrar também que ele sofreu. E quando alguém quiser acusar Deus que perdoa e deixa por aí isso mesmo, impune o pecado do pecador, ele disse, olha, o seu sofrimento não se compara nem com 1/1000 do meu sofrimento que eu senti naquela hora quando eu virei as costas para o meu filho. Portanto, aqui está essa mensagem. O inferno, alguém diz, não creio no inferno. Isso não muda a realidade, né? Tem tantas coisas que ensinaram no passado, não cria que existia, inclusive que a Terra era o centro do universo e não mudou nada, né? Eu posso dizer que eu não creio que o sol vai nascer amanhã, ele vai nascer. Então, a realidade, para não existir o inferno, só se não existisse Deus. Porque se depois nós vivermos aqui, porque a nossa vida ela tem um aspecto, uma parte física, que essa tem fim, mas nós temos o nosso ser metafísico, que é infinito na existência e eterno. E todo o que nós somos nesse ser metafísico, na alma e no espírito. E é nesse espírito, nesse ser metafísico que nós vamos sofrer, se não arrepender, vamos sofrer no inferno. E mesmo depois de ressuscitado, vai ser julgado no juízo final e continuará sofrendo. Mas, se nós arrependermos e crermos em Cristo, então seremos livres do inferno. Mas o inferno, isso não existe. É claro que existe uma linguagem figurada, porque as coisas transcendentais muitas vezes não têm no vocabulário palavras para expressar. Usa-se palavras da nossa realidade, como Geena, o lugar onde jogava o lixo e queimava dia e noite, né, cheio de vermes. Mas existe, assim como na sociedade tem a penitenciária para isolar os maus, os irrecuperáveis, os impenitentes, para não prejudicar os bons, Deus não iria aceitar no céu os perversos e impenitentes. Por isso ele tem a penitenciária do universo, para ali isolar os pecadores impenitentes.